Também apresentamos um incentivo fiscal na área das chamadas startups, ou seja, empresas criadas por jovens, sobretudo universitários, com forte componente de investigação e desenvolvimento. Relativamente ao quarto ponto, e já garanto que já estou quase a terminar, nós queremos afirmar aqui um princípio que é o seguinte: em tempos de crise social, o último reduto para superar as dificuldades é a família. E, portanto, nós temos que olhar neste orçamento que é excepcional, ou devia ser, porque a situação económica e social do país é excepcional e vai ser, com especial atenção para as famílias de classe média e para as famílias de classes mais desfavorecidas. A primeira coisa que me parece evidente é a seguinte: num momento em que muitas famílias de classes desfavorecidas ou da classe média têm dificuldades para cumprir as suas obrigações com o salário que têm até ao fim do mês, eu acho que é dever do Estado reduzir a retenção na fonte do IRS para as famílias de classe média e de classes desfavorecidas. Isto não significa mais despesa, significa contenção na arrecadação e na antecipação de impostos. Ou seja, trata-se de uma medida de gestão com flexibilidade. Depois, queria também dizer-vos que consideramos essencial que se dê o primeiro passo a favor daquilo a que tecnicamente se chama o quociente familiar. Neste momento, o número de filhos pouco conta para o apuramento do IRS. Nos países mais desenvolvidos da Europa, o número de filhos conta para que o Estado supese e perceba que, obviamente, dentro da mesma categoria social, as despesas de quem tem mais filhos são mais difíceis de cumprir do que as despesas de quem não está. Chamo a vossa atenção, por exemplo, em França, o quociente familiar tem valor 1. O que quer dizer que o IRS é apurado da seguinte maneira: rendimento dos dois membros do casal, que em Portugal depois é dividido por 2. Em França, se tiverem um filho, é dividido por 3. Se tiverem 2 filhos, é dividido por 4. O que nós propomos é um princípio modesto, mas que seja o primeiro sinal. Que seja o primeiro sinal. Que é um quociente para já, porque há dificuldades e, portanto, obviamente nós temos que fazer as coisas de um ponto de vista aceitável nas finanças públicas, para já conseguir fazer entrar um quociente de 0,1 e para o ano melhorar e no ano seguinte voltar a melhorar. Há uma coisa que eu não posso deixar de dizer. É absolutamente extraordinário que em Portugal o número de filhos sirva para multiplicar quando se trata de receber o rendimento mínimo, mas não sirva para dividir quando se trata de pagar os impostos. É absolutamente extraordinário. Também melhoramos, isso é uma proposta tradicional do CDS, a dedução pelos ascendentes a cargo, porque devemos aproximá-las com estas deduções previstas para os lares. E não queria, enfim, deixar de dar uma palavra sobre uma proposta que o CDS fez e que teve uma resposta surpreendente dos socialistas. Nós somos contra a discriminação fiscal do casamento. Neste momento,
Duas pessoas que estejam divorciadas têm direito no IRS à dedução da pensão de alimentos. Duas pessoas que estejam casadas não têm direito a essa dedução. Ora, como se há de imaginar, também têm alimentos a pagar. De onde devia alargar-se aos casados uma dedução com a sobrevivência. O que é que os socialistas fazem? Em vez de alargar aos casados, tiram aos divorciados. Belo conceito feio. É absolutamente extraordinário. A questão é muito simples. As pessoas que estarem casadas, por tomarem a decisão de casar, são prejudicadas no IRS. Não podem deduzir a pensão de alimentos a que os divorciados têm direito. Qual era a boa prática? Obviamente, dá essa dedução também a quem está casado. Ou a faculdade de declarar por separado no IRS se tiver vantagem nisso. Os socialistas, em vez de fazerem isto, cortam a dedução dos divorciados. Último ponto. Estado pessoa de bem. São medidas também muito simples. Muito simples. Mas que implicam uma evolução de conceito. Que é que o Estado não pode considerar-se acima do cidadão, nem pode considerar-se com poderes que são exatamente o oposto dos deveres que exige ao contribuinte. Primeiro ponto. Lutaremos até ao fim para que caia a tal multa no IVA por causa de uma empresa a quem o cliente não pagou o IVA, fica a dever ao Estado, tem que pagar o imposto, já paga juros de mora por cada dia em que se atrasa e, por cima disto, os socialistas ainda querem que pague uma multa. Isto não é aceitável. Eu repito, porque é para não haver confusões nesta matéria. As empresas que estão a dever IVA por razão alheia à sua vontade, ou seja, porque o seu cliente ainda não lhe pagou, já têm a responsabilidade tributária de pagar o imposto em falta. Já pagam juros de mora. E aquilo que os socialistas querem, por cima, é dar cabo delas. É aplicar-lhes uma coima que pode ir até 200% do imposto. Isto não é, pura e simplesmente, aceitável. Isto é uma extorsão. Do mesmo modo, agora que os socialistas nos deram razão ao cabo de 3 anos de luta na questão das dívidas do Estado, tratemos de evitar que o problema se repita daqui a uns meses ou daqui a um ano. Ou seja, consagração do princípio legal de que quando o Estado se atrasa a pagar as suas dívidas, está obrigado a pagar juros de mora. Tal como exige ao contribuinte quando o contribuinte se atrasa juros de mora. É a única maneira de evitar que o problema das dívidas do Estado se repita. É custar-lhe alguma coisa. Depois, obviamente, se o Governo reconhece que a dívida é de 2,5 mil milhões de euros, então, humildemente reconheço que é preciso termos uma lista de credores do Estado digno desse nome, com a totalidade das dívidas, com procedimento automático e que crie, obviamente, uma pressão democrática que o Estado pague até milhões. Não é o que se passa atualmente. Queria chamar ainda a vossa atenção para a necessidade de pagar os retroativos do abono de família que foi retirado aos trabalhadores independentes, misteriosamente. E para soluções mais equilibradas no plano das garantias fiscais. Ou seja, o contribuinte faz uma reclamação. O Estado até pode demorar a responder, mas tem que responder. E se não responder, então funciona o princípio do deferimento tácito a favor do contribuinte. E vão ver que o Estado passa a responder. O último ponto que quero aqui citar tem a ver com duas questões de justiça elementar, uma de segurança e outra de justiça. Nós confirmamos a proposta
para que sejam admitidos o número de polícias e guardas necessários para que o efetivo cresça em vez de diminuir. E, com isto termino, compreendam, para nós é uma questão muito importante, é simbolicamente muito importante e é muito importante na prática para muita gente, porque isto foi, como muitos dos que aqui estão são jornalistas que fazem no Parlamento e sabem que isto se passou. É inaceitável que o Partido Socialista se tenha esquecido de cumprir o seu compromisso com os deficientes das Forças Armadas. Antes do Parlamento fechar, no verão, foi feito um compromisso em plenário, quando o CDS levou os seus projetos à votação, de que, por altura do orçamento, a comparticipação nos remédios dos deficientes e a pensão de deficiência que foi injustamente cortada eram assuntos que iam ser resolvidos. Nós cá estamos a cumprir o nosso compromisso. Consultamos as propostas dos socialistas e não vemos o compromisso que eles tomaram. Eu considero isto absolutamente lamentável, porque se trata de direitos de pessoas que ficaram com deficiências muitas vezes graves, porque foram chamados a fazer uma guerra independentemente da sua vontade. E, portanto, é um serviço do país, que é uma dívida que o país tem para com eles. E eu estou absolutamente chocado que os socialistas não tenham cumprido com aquilo que se comprou.